Olá, tudo bem? Graça e a paz. Este é o segundo vídeo da série Lições do Salmo de número 84. No vídeo passado, nós vimos dos versos 1 a 4 e vimos que o salmista, por algum motivo que nós não sabemos qual, ele estava impedido de ir a Jerusalém ou a Sião adorar o Senhor. Mas, mesmo impedido, ele expressa através da sua poesia o seu anelo, a sua saudade da presença de Deus e do lugar da comunhão com os irmãos, onde o Senhor Deus ordena a sua bênção. Hoje nós veremos dos versos de número 5 a 7, em que o salmista fala do esforço, dos desafios e da alegria de todos aqueles que peregrinam até Sião. No próximo vídeo, nós iremos ver então dos versos de número 8 a 12. Amém? Como nós vimos, o salmista ele está enfrentando um momento de adversidade, um momento de luta. E mesmo em meio a essas lutas, a essa adversidade, às dificuldades, ele nos aponta o caminho para superar, para atravessar, para vencer. Veja como que ele começa o verso de número 5. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Numa outra versão, ele diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Perceba que, apesar das lutas e das dificuldades que ele está atravessando, ele inicia esse bloco com uma bem-aventurança. Logo na introdução do verso número 5, ele diz: como são felizes os que de ti recebem forças. Numa outra versão, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Com isso, ele nos desafia a manter os nossos olhos fixos no Senhor Jesus, independentemente das circunstâncias à nossa volta. Todos nós enfrentamos lutas, tribulações, angústias, momentos em que batemos e nenhuma porta se abre, situações que muitas vezes sugam nossas forças e roubam até mesmo a nossa esperança, levando-nos às vezes à exaustão física e espiritual. Na verdade, há momentos na vida em que, de fato, nós não temos nenhum vigor. Eu não sei qual luta, qual adversidade, qual tribulação você está atravessando nesse exato momento, mas eu quero te convidar a voltar a sua atenção para o Senhor Jesus. Na carta aos Efésios, lá no capítulo de número 6, o Espírito Santo ele inspira o apóstolo Paulo a escrever à igreja sobre a armadura de Deus. E logo na introdução deste tema, lá no versículo de número 10, ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Onde você tem buscado a força para viver? Perceba que, assim como o salmista, o apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, eles nos dizem que Deus tem os recursos necessários para nos fortalecer e fazer a cada um de nós vitoriosos. Ele tem os recursos e Ele fornece a todos aqueles que o buscam. Todas as vezes, meu querido amigo, que nós tiramos os olhos de Jesus, nós ficamos com uma visão distorcida, turva das coisas. A primeira lição que eu quero destacar para você na nossa meditação de hoje, aqui no Salmo de número 84, é que o bem-aventurado, ele é bem-sucedido, não por sua própria força, não por seu próprio mérito, não por sua própria capacidade, e sim porque ele renova suas forças em Deus. A Bíblia nos diz lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, que o Senhor Deus, ele dá força ao cansado, ele aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. O salmista nos diz aqui no verso número 5:
como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. E na outra versão, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão caminhos aplanados. Preste atenção à parte B do versículo de número 5, os que decidem percorrer os teus caminhos. Ou, numa outra versão, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Ao fazer essa declaração, feliz ou bem-aventurado é todo aquele que decide percorrer os caminhos do Senhor, o salmista ele tinha em mente cada luta, cada adversidade, cada contratempo, cada perigo interno e externo que os peregrinos enfrentavam para ir até Sião, para ir até o templo adorar o Senhor. Eu quero destacar aqui, em primeiro lugar, aqueles que são mais fáceis de observarmos, ou seja, os externos. Não é? Veja, o povo daquela época, a maioria deles, daquelas pessoas, eles viviam longe de Jerusalém. Boa parte deles eram pessoas simples, de pouco recurso financeiro. A maioria daquele povo, eles viajavam em família, as famílias viajavam juntas, deixando as suas casas, os seus bens à mercê de ataques. A maioria daquele povo, eles andavam a pé por longos caminhos. Eles acampavam em clareiras, eles atravessavam muitas vezes montes, brejos. O evangelista Lucas, lá no evangelho que tem o seu nome, no capítulo de número 2, nos conta a história de quando a família de Jesus vai até Jerusalém na época da festa da Páscoa. Eles faziam isso todos os anos. Jesus completa 12 anos e então eles levam o menino juntamente com eles. E o texto lá nos diz que, terminada a comemoração, eles voltam o caminho, ou eles tomam o caminho de volta para Nazaré, mas Jesus fica em Jerusalém. Os pais não percebem. Quando os pais sentem falta, eles têm o seguinte sentimento: ele está aí no meio dos viajantes, no meio dos parentes, no meio daqueles que estão no caminho. Quando finalmente eles percebem que Jesus não está, o texto nos diz que eles voltam procurando Jesus. E que eles só vão encontrar Jesus 3 dias depois, lá no templo de Jerusalém. Ou seja, fala da distância, fala dessa situação. Um outro fator eram os perigos de ataques na própria viagem. Israel constantemente era atacado por todos os lados e, em geral, ambos os ataques visavam a capital e a destruição do templo. Você lembra bem da história? Um desses ataques, 700 anos antes de Cristo, os assírios invadem Israel, aniquilam grande parte do povo, deportam uma outra parte e introduzem, colocam lá pessoas diferentes, tribos diferentes, povos de outras culturas e nações. Eles se alojam lá. A consequência, os israelitas que lá ficam, eles tornam-se mestiços com o povo que lá tinha sido introduzido, surgindo daí o atrito entre judeus e samaritanos. Um outro fator, assim como nós, eles tinham as suas obrigações, eles tinham os seus trabalhos, eles tinham as suas necessidades, que a todo custo tentavam lhes tomar a energia, o tempo, a dedicação, assim como nós. E apesar de todas essas dificuldades e inúmeras outras, eles se mantinham firmes no propósito de preservar a comunhão com Deus o Pai, com o seu povo e com a sua igreja. Eu quero destacar ainda aqui, em segundo lugar, os perigos internos, porque perceba que o salmista, ele conhecia não apenas os perigos e as adversidades externas que envolviam a peregrinação até Sião, mas ele conhecia muito bem os perigos internos. Veja como que ele termina o versículo de número 5 na parte B. Ele diz assim: os peregrinos coração. E aqui na Almeida Atualizada Fiel ele diz assim:
cujos caminhos do coração são aplanados. Caminhos aplanados aponta para lugares nivelados, planos, livres de obstáculos. O que o salmista quer dizer com em cujo coração estão os caminhos aplanados, nivelados? Para responder a essa pergunta, nós precisamos entender o contexto ou o significado que o salmista e até mesmo a palavra de Deus como um todo, ela dá para esta palavra coração. Nós sabemos que o cérebro, ele é o centro diretor da atividade humana. No entanto, na maioria das vezes em que a Bíblia utiliza esse termo ou refere-se ao coração, ela o faz na perspectiva de que o coração abarca a totalidade do nosso intelecto, das nossas emoções e da nossa volição. Ou seja, ao falar sobre corações em que os caminhos estão aplanados, nivelados, o salmista se refere aos lugares em que o nosso coração, o nosso homem interior, trafega. Os caminhos do coração aqui se relacionam aos nossos sentimentos, às nossas emoções, aos nossos desejos, a nossas tomadas de decisões. Perceba que quando você ou eu, qualquer pessoa, se encontra em meio às lutas externas, perseguições, injúrias, adversidades, escassez, crise econômica, crise familiar, enfermidades, o nosso maior problema não é o que acontece à nossa volta, e sim a maneira como que somos afetados no nosso íntimo por isso, por essas coisas. Ou seja, no nosso campo de batalha interior, lá naquele lugar em que nós temos que lidar com a insegurança, com os medos, com a dúvida, com a tentação. Esses caminhos, o salmista está dizendo, podem influenciar o nosso destino. No Sermão do Monte, lá no capítulo de número 5 do Evangelho de Mateus, a partir do verso número 8, Jesus, ele profere a sexta bem-aventurança, ele diz lá, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Para muita gente, aplanar os caminhos do coração pode ser muito mais difícil do que aplanar os caminhos ou as situações externas, exteriores. São muitos os caminhos do coração. Quando nós nos enchemos de temor, de preocupação, ou pior ainda, quando nós cedemos às tentações, nós não resolvemos os problemas externos e acabamos criando mais um. Será que há cura para tal coração? Será que há alguma esperança para o homem com um coração assim? Tem. Glória a Deus que tem. O salmista nos aponta, a palavra de Deus nos aponta, ela nos diz que sim. Graças a Deus há alguém que pode aplanar o coração humano. Davi clamou e ele disse, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E lá no Salmo de número 119, no verso 9, o salmista indaga com que purificará o jovem o seu caminho. E ele mesmo responde, observando-o conforme a tua palavra. A palavra de Deus é um instrumento que me ajuda a manter o coração puro durante toda a minha vida, durante toda a minha peregrinação, durante toda a minha jornada. E aqui está a segunda lição da nossa reflexão de hoje no Salmo de número 34. Deus é quem aplana os nossos corações. Como? Através da ação poderosa do Espírito Santo de convencimento. E o meio que ele utiliza é a palavra de Deus. Agora preste atenção nisso. Ter o coração aplanado não significa ser isento de lutas ou de dificuldades. Preste atenção na construção aqui da poesia do salmista. Primeiro, ele destaca a importância de nos fortalecermos em Deus, entregando a Ele o domínio e o controle do nosso coração, do nosso homem interior, para logo em seguida ele introduzir uma situação que é muito comum a todas as pessoas, verso de número 6. Ele diz assim, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, as chuvas de outono. No
Numa outra versão, ele diz assim: o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Preste atenção nisso. Pouquinho, contexto histórico. A NVI, ela traduz aqui o nome do vale para um dos seus significados. Já a Almeida Revista e Atualizada, o vale é chamado de árido. E a Bíblia Almeida Corrigida e Fiel apresenta como um vale de Baca, que é o nome original desse vale. Baca significa choro ou lágrimas. Segundo estudos, este vale recebe este nome por causa das balsameiras ou das amoreiras, uma espécie de planta ou árvore comum daquela região árida. As balsameiras, elas produziam, elas destilavam, gotejavam uma resina que exalava o seu cheiro, ou seja, o bálsamo. E por esse motivo, o Vale de Baca ficou conhecido como o Vale do Choro, o Vale de Lágrimas, ou um vale árido, ok? Como a maioria das pessoas então conhece. Este vale, ele era a última etapa da peregrinação na encruzilhada das entradas que vinham do norte, do oeste, do sul e com destino ao Templo de Jerusalém. Os peregrinos, eles chegavam até Baca, como nós vimos, depois de uma longa caminhada. E aqui eu quero destacar que andar com Deus é uma jornada, é uma peregrinação. E é uma peregrinação que vale a pena. A peregrinação ainda é um grande exercício de devoção e de fé. Perceba que o salmista, ele está falando aqui na construção do seu salmo de pessoas comprometidas, aliançadas com o Senhor Deus, com a sua igreja. E tudo o que ele queria, se você voltar aqui no versículo de número 1, era estar onde Deus habita, era desfrutar da sua presença, era estar perto do altar do Senhor, era adorá-lo ininterruptamente. Porém, veja que logo aqui no versículo de número 6, o salmista, ele não diz se passarem pelo vale, ele diz quando passarem pelo vale. E aqui está a terceira lição da nossa reflexão de hoje. Todos nós, durante a nossa peregrinação aqui, passaremos por vários vales. Talvez ao me ouvir, você esteja pensando, mas se eu tenho feito a minha parte, de crer em Deus, de recorrer a Ele para renovar as minhas forças, se diariamente eu aplico a sua palavra ao meu coração e a mesma tem aplanado os meus caminhos, tem cuidado, tem lapidado o meu homem interior, por que é que eu vou ter que enfrentar um vale? Eu quero chamar novamente a sua atenção, preste atenção. Ao contrário do que alguns pensam, creem, ensinam de uma maneira muito distorcida, o Senhor Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele não contabiliza, Ele não faz contabilidade dos nossos méritos, se é que nós temos algum. É verdade que Ele cuida de nós, é verdade que Ele nos protege, é verdade que Ele nos guia, é verdade que Ele abre portas e que Ele nos livra do mal e uma série de outras coisas que a palavra de Deus afirma. Mas essa ideia de que uma vez salvos estaremos blindados de todo e qualquer problema ou ataque não é bíblico. Essa ideia de que Ele tem a obrigação de abençoar mais aqueles que vivem uma vida de devoção em detrimento daqueles que não. Isso é pura fantasia, fantasiosa. Você precisa ler mais a palavra do Senhor. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do verso número 45, Jesus, ele nos diz que Deus faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. A Bíblia nos mostra, e principalmente os Evangelhos, de que Ele, Deus, Ele é
graça e não de retribuição. Na dinâmica da fé, não funciona a lógica da meritocracia, mas o da misericórdia e da graça divina. Você sabe o que é misericórdia? Você sabe o que é graça divina? Misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. É óbvio que ninguém em sã consciência gosta de ser provado, de passar por lutas, de passar por adversidades, de passar por tribulações. Mas preste atenção nisso. Nós precisamos encarar essas fases da vida como fundamentais para o nosso crescimento e para o nosso amadurecimento espiritual. No Evangelho de João, capítulo 16, verso número 33, já falei sobre isso aqui, Jesus diz lá: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, a partir do verso número 24, Jesus utiliza uma metáfora para afirmar que os ventos, as tempestades, os problemas, eles vêm tanto sobre os que constroem a casa ou edificam a casa sobre a areia, da mesma maneira vem sobre aqueles que edificam a casa sobre a rocha. As tempestades, as lutas, os vales, eles são inevitáveis nas nossas vidas. Eles irão acontecer. Por isso a importância de nos fortalecermos em Deus. Se você não se fortalecer em Deus, se a sua força não estiver em Deus, quando os seus pés trilharem o vale, e eles irão trilhar, eles irão tocar no vale, mas cedo ou mais tarde, o seu coração poderá sucumbir. Observe que a mesma expressão que o salmista utiliza aqui, para nos alertar de que entraremos ou que enfrentaremos vales, diversos vales na jornada da vida. Quando passarem pelo vale, é a mesma expressão que anuncia que o vale não é para sempre. E aqui está a quarta lição da nossa meditação, da nossa reflexão de hoje. Os vales na vida daqueles que renovam as suas forças em Deus, cuja a geografia do coração está aplanada. Esses vales têm começo, eles têm meio e eles têm fim. Ou seja, esse vale ele é temporário, pode até ser vários vales, mas eles são temporários. Nós estamos apenas de passagem através dos vales. Observe que o salmista não se restringe a apenas dizer que os vales são temporários. Antes ele diz que, apesar do vale ser um trecho de muito obstáculo, de perigo, de dificuldade, há uma promessa da parte de Deus para aqueles que estão aliançados com Ele. Versículo de número 6 diz: quando passarem pelo vale do choro, ou de lágrimas, ou árido, ou de baca, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Isso quer nos dizer: no vale dos peregrinos, eles eram obrigados a cavar poços ou cisternas para a obtenção de água. Porém, nem sempre eles precisavam cavar novos poços. Estudos mostram que pessoas piedosas que, tendo seus corações postos na casa de Deus, haviam aberto, cavado os poços antes daqueles tempos, antes dos peregrinos, daqueles peregrinos atuais aqui passarem por ali. E qual a consequência disso? Deus os recompensava com a sua bênção, enviando chuvas, com a qual elas se enchiam, as cisternas se enchiam, os poços se enchiam, e os viajantes sedentos se refrescavam. Essa era uma prática que os israelitas, eles herdaram ainda dos tempos do povo hebreu.
Lá no Evangelho de João, no capítulo de número 4, nos relata, a partir do verso número 6, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E lá relata que tanto os samaritanos como o próprio Jesus, eles beberam de uma das fontes que fora aberta muitos anos antes por Jacó. Perceba então o testemunho da bênção na construção aqui da poesia do salmista. Como assim? O que ele está dizendo? Alguém cava o poço, mas estranhamente o manancial ele se enche a partir do topo e não da base. O céu o enche com chuvas. Essas palavras nos ensinam que o empenho, o serviço de alguém pode beneficiar a outros. Assim como os poços de água aqui, assim como as cisternas aqui, elas estão sendo utilizadas por uma geração após a outra, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte ponto. Na maioria das vezes que nós pensamos na bênção de Deus, é na perspectiva de termos os nossos problemas e as nossas necessidades assistidas, resolvidas, e nós acabamos nos esquecendo de que a palavra de Deus nos ensina que Deus também quer utilizar os nossos momentos de dor, os nossos momentos de fragilidade, os nossos momentos de adversidades para abençoar a vida de outras pessoas, engrandecendo assim o nome poderoso, soberano dele, fazendo uma analogia entre a peregrinação a Sião, a Jerusalém terrena, pelo Vale de Baca, e a nossa jornada à Nova Jerusalém, a Sião celestial. Eu não posso deixar de pensar na quantidade de pessoas que, mesmo em meio a inúmeras dificuldades do caminho, cavaram poços, abriram cisternas, que têm abençoado a igreja até os dias de hoje. Quantas pessoas entregaram suas próprias vidas para que o Evangelho de Jesus nos fosse apresentado? Tem um texto que eu gosto muito, Galeria dos Heróis da Fé, Hebreus capítulo de número 11, a partir do verso número 34, o autor lá, ele vai nos falar de pessoas que passaram por esse processo, e ele vai dizer que na fraqueza eles tiraram forças, e que na batalha eles se esforçaram. Aqui está a quinta lição da nossa meditação de hoje, no Salmo de número 84. Coopere com Deus. Para sermos fecundos, frutíferos, nós precisamos cooperar com Deus. A história da Bíblia, a história do Evangelho é de pessoas que passaram por vales, mas que não ficaram olhando para si mesmas. Se no vale você ficar pensando somente em você, você não verá o que os outros precisam, a necessidade daqueles que estão à sua volta. Você perderá as ricas oportunidades de ajudar alguém. O desafio aqui é, mesmo em meio aos vales ou aos desertos da vida, nós podemos e devemos ser produtivos. Precisamos servir aos outros. O que você gostaria de fazer para que no fim da sua vida você pudesse dizer, ou para que pudessem dizer a teu respeito que você teve uma vida produtiva? A dica aqui é, se no vale que você está atravessando aí agora não tem poços abertos, cave-os, abra-os. Isso requer esforço, muito esforço. Faça não apenas por você. Os poços abertos pelos peregrinos de hoje servirão aos peregrinos de amanhã. Aquilo que você buscar em Deus hoje vai poder ajudar aqueles que vão passar pela mesma dificuldade que você está passando hoje, mas que passarão amanhã. Agora veja o verso número 7. O salmista diz assim: eles prosseguem o caminho de força em força, ou vão indo de força em força, e em Sião eles comparecem perante o seu Deus. A primeira parte aqui do verso 7 nos diz que é de força em força.
O salmista aqui ele nos relembra que nós precisamos ter a nossa força, a nossa coragem renovadas diariamente no Senhor. De força em força, é diário. Por que diariamente? Porque vai ter dias em que estaremos mais fortalecidos, outros menos. De força em força. Não se frustre se de vez em quando as coisas não acontecerem como planejado, como esperado. É um engano orar por fortalecimento e achar que Deus vai nos dar uma injeção de ânimo, de força, que vai durar por toda uma semana, todo um mês, por todo um ano, por toda uma vida. É uma ilusão. É de força em força. O texto está dizendo que é uma dependência diária. E neste processo nós precisamos entender que o Senhor não mede a nossa fidelidade por nossa performance, mas pela disposição do nosso coração, dia após dia. É um relacionamento que se firma gradativamente. Agora note que no verso número 7, ele ainda diz assim, que eles prosseguem de vitória em vitória até chegar ao lar celestial. Parte B do versículo de número 7. Cada um deles, glória a Deus por isso, em Sião aparece perante o seu Deus, perante Deus. Perceba que os olhos do peregrino, eles não estão nem nas dificuldades e nem nas alegrias do percurso, da estrada, mas lá no final, na alegria da chegada, no seu objetivo. Qual o objetivo? O objetivo de se apresentar na presença de Deus. Preste atenção nisso. O propósito da vida é conhecer a Jesus. No final, todos, absolutamente todos irão reconhecer que toda a nossa vida é sobre Ele. Colossenses capítulo de número 1, a partir do verso número 15, nos diz que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O texto diz lá que Ele é o cabeça do corpo. O corpo é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Filipenses capítulo de número 2, a partir do verso de número 9, nos diz que Deus o Pai o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Veja como que o salmista finaliza esse bloco da sua poesia. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Aqui está a sexta e última lição da nossa meditação de hoje, o Salmo de número 34. Fixe os seus olhos em Jesus, aquele que é fiel para te conduzir até o fim. Eu concluo essa nossa reflexão de hoje, reafirmando que a nossa jornada aqui, ela não é fácil. O mundo tenta, o sistema corrompido tenta com muito empenho nos seduzir, nos corromper, nos atrair. Contudo, a palavra do Senhor afirma que o mundo não é o nosso lugar, não é o teu lugar, não é o meu lugar. O nosso alvo é a Sião celestial. O nosso alvo é a Nova Jerusalém. Você está sendo convocado, desafiado hoje pelo Espírito Santo de Deus, neste tempo,
para romper com esse perfil de inconstância, de instabilidade, de falta de raiz, que tem se instaurado como uma marca dessa geração. Jesus, Ele tem uma resposta para a nossa necessidade de renovo. Ele tem os meios para aplanar o nosso coração. Ele vê a nossa trajetória em meio aos vales e o nosso esforço para abençoar a vida de outros. E Ele derrama bênção sobre as nossas vidas. Ele continua dizendo para mim e para você hoje: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você quer entregar a sua vida nas mãos de Jesus, recebendo como seu Senhor e seu Salvador? Se assim você o quiser, aí mesmo onde você está, você poderá fazê-lo. Faça uma oração clamando por Ele, pedindo perdão pelos seus pecados, pelos seus erros. Eu quero te desafiar a não desistir da caminhada por causa dos vales. Procure renovar as suas forças no Senhor. Peça para que o Espírito Santo de Deus, através da palavra, venha aplanar os caminhos do seu coração. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.